Olá, então, nós continuamos por aqui no mesmo local, já fomos fazer o reforço do nosso chazinho, já fomos fazer o nosso xixi time e sim, continuamos aqui. Este é o teu segundo podcast, eu diria o nosso podcast. Então, para vos dizer que estão para aí a pensar como é que foi a vida da Mariana a seguir, não é? Esta embrulhada toda, vocês ficaram com montes de pontos de interrogação. Não se preocupem que a gente vai continuar no ponto onde ficámos. Então, Mariana, onde é que ficámos? Sabes? Onde é que ficámos mesmo? Nós ficámos naquele ponto em que tu tinhas, portanto, saído da empresa, depois tinhas ido para a Croácia, fizeste imenso voluntariado 3 dias antes de vires embora, a tua mãe fica doente e depois voltas para Portugal, conheces a Cláudia através da Elsa, começas nas minhas ditas meditações que já eram umas pseudos sessões de hipnoterapia, por isso é que toda a gente dizia que aquilo era diferente, eu não percebia porquê, e depois o teu namoro, entretanto, volta a terminar. Não volta a terminar nessa altura. Não, o meu namoro recuperou depois. Mas depois voltou a terminar. Já muito tempo depois. Foi muito tempo depois. Vocês vão perceber que eu tenho um grande problema, que é o gap dos anos e do tempo. A Mariana está-me sempre a ajudar e as pessoas à minha volta também. Ela não tem noção de tempo. É mesmo, não tenho mesmo. Perdi algures aí no tempo. Algures na depressão. Sim, ela ficou lá para trás, mas não faz mal. Não, filha, eu voltei da Croácia e já tinha voltado para a minha relação. Exato. E depois já estavas a pensar... Fiquei adormecida. Exato. Porque eu depois tinha mais em que pensar, não é? Exato. Então, o que é que aconteceu? Eu estive ali, a minha mãe ficou doente em novembro e faleceu 1 ano e 3 meses depois. Exato. Portanto, durante esse ano e 3 meses eu estive dedicada à minha mãe, a tentar desenvolver um negócio que não era também a minha cena, mas eu estava a tentar ir por algum lado, porque eu estava altamente E é engraçado, ainda bem que falas nisso do negócio, Mariana. Eu acho que era muito interessante, porque para mim, como terapeuta, lembro-me que foi um processo longo quando começámos a trabalhar, que é esta questão que eu acho que a maioria de nós tem, que é o que é que eu vou fazer, o que é que realmente é o meu propósito, o que é que eu quero verdadeiramente. E isto tudo nasce... este teu propósito nasce se calhar da temática depois desta situação da tua mãe, que depois podes contar, mas só para fazermos aqui só este apanhado, acho que era interessante contarmos lá para o outro lado, lá para casa, como eu costumo dizer, o que é que está aqui no mote. Portanto, a Mariana vem e uma das questões, das muitas que ela foi resolvendo ao longo dos anos em trabalho comigo e com ela própria, uma das questões que foi sempre transversal foi a comida. Até na hipnoterapia, que é a minha última formação, foi das coisas que mais trabalhamos, foi efetivamente esta parte alimentar. E é este mote desta grande lacuna, desta grande dificuldade que a Mariana tinha com a comida, que a faz ser hoje uma mentora que eu acho que vai ser ainda maior quando ela for da minha idade, com os seus 50 anos. Eventualmente, não é? Com o tempo a coisa vai melhorar. Sim, a Mariana com a minha idade, com 50, eu já quero aí vá, no mínimo com 2 livros escritos, está bem? Porque é o mínimo. E isto para vos dizer que tudo começa sempre lá atrás, e começa sempre quando nós conseguimos ter a coragem, que foi o que a Mariana teve, de olhar e dizer, eu não estou bem aqui, eu já fiz A, B, C, D, E, F e não consigo resolver, que é o que hoje os clientes dela trazem. Sim. Muito da questão. E ela traz este não há hoje para as consultas dela, porque ela vivenciou uma série de coisas, percebeu outras tantas e ganha aqui a forma de conseguir, de uma forma mais rápida, ajudar as pessoas hoje em dia. E eu acho que era interessante... Só 2 coisas aí. A primeira, a questão do propósito. Eu acho que hoje em dia há muito esta romantização do propósito, do que é o propósito, e às vezes achamos que temos que ser terapeutas ou whatever para conseguirmos cumprir o nosso propósito. Não é verdade. E o nosso propósito pode estar em servir pipocas no cinema. Eu acho que o nosso propósito pode ser muito mais simples do que aquilo que nós queremos que seja. Porque socialmente é bonito ser alguma coisa extraordinária. Exatamente. E que isso leva-me para outra questão, que é, eu demorei muito tempo a perceber qual é que era o meu propósito, a curar a minha relação com a comida, isto e aquilo e aquilo outro, porque hoje em dia há uma grande dificuldade em desistir.
é muito difícil para as pessoas admitirem que vão desistir. E é duro desistir, porque nós anunciámos ao mundo que íamos fazer X e acontecer X e depois não acontece, Sim. porque nós a dada altura percebemos que não é por ali o caminho. E há muitas pessoas que não desistem porque comprometeram-se com aquela questão. Mesmo já não lhe fazendo sentido. Mesmo já não lhe fazia sentido. Mas também há o reverso da medalha, que é as pessoas desistirem rapidamente. Claro, mas aí, por isso é que eu estou a falar desta questão, porque normalmente nós só falamos do problema de desistir rapidamente. E não se fala da questão de ser importante desistir quando não faz sentido. Claro. Seja de relações, seja de um emprego, seja de um negócio. É desistir enquanto ainda te tens a ti, não é? Claro. Mas voltando à tua questão, eu queria só deixar aqui estas 2 notas. Sim, a minha luta sempre foi muito com a comida e com o meu corpo, ponto final. Eu achava que só ia ser feliz quando tivesse o corpo perfeito, eu achava que só ia encontrar o homem da minha vida quando tivesse o corpo perfeito, e eu lembro-me que quando a Vanessa e o Ricardo, que são 2 clientes da Cláudia, que são 2 dos meus melhores amigos, casaram-se, eu era solteiríssima, super já mais resolvida da vida, andava aí a viver a minha vida, todos os meus amigos achavam que eu ia ficar apatia, porque pronto, eu vivia a vida, não é? E eu lembro-me de eles... Ai, agora perdi-me. O que é que eu queria dizer com isto? Comida... eu lembro, já sei. Eu lembro de dizer à Vanessa, assim, amiga, eu acho que só vou encontrar o homem da minha vida. Não é eu acho, eu tenho a crença, que eu não achava, eu tenho a crença que só vou encontrar o homem da minha vida quando eu tiver o corpo perfeito. Ela disse, não, amiga, o homem da tua vida vai aparecer contigo enquanto não tens o teu corpo perfeito, e depois tu vais curar a tua relação com o teu corpo, vais melhorar o teu corpo com ele. E não é que foi isso que aconteceu. Verdade, verdade. É mais um podcast, como é que tudo aconteceu. Isso é para outras núpcias, mas eu acreditava muito nisto, que é, eu vou ficar para sempre sozinha porque não tenho o corpo perfeito, eu não conseguia olhar-me ao espelho, eu tinha muitos complexos com a roupa que vestia, complexos esses que lá está, fomos descobrir em sessão, que vinham dos complexos que a minha mãe não queria que eu tivesse, não é? Exatamente. Às vezes na ajuda desajudamos, não é? E criamos ali a minha mãe fez o melhor que pôde, mas ela é que me começou a meter, ou seja, pôs-me a ver os meus defeitos que eu nem eu própria via. Então, é verdade. Eu não tinha reparado nunca que tinha aqui uma gordurinha, nunca. E a minha mãe, ai filha, mete as calças para cima que é para não se ver essa gordurinha. Oh, Santa Senhora. Está bem, ok, pronto. Vai, um complexo para aqui. Ai filha, mete não sei o quê porque não sei quantos. Ai, mais um complexo para ali. E assim vai sendo. E o mesmo com a relação com a comida, que é, de onde é que vem esta relação péssima com a comida? A Mariana era uma pessoa muito racional. Exato. Então, o que é que acontecia? A Mariana não sentia. Eu lembro-me quando a minha mãe estava doente, o meu ex-namorado me dizer assim, tu és uma pedra. Tu podes chegar aqui ao pé de mim e podes chorar comigo. Tipo, não precisas de ser implacável como tens que ser em casa. Em casa já tens que ser forte, aqui podes deixar de ser forte. Porque a minha relação não fazia sentido como relação amorosa, mas nós tínhamos um enorme respeito um pelo outro e éramos super amigos, então por isso é que demorou tanto tempo a acabar, porque era uma relação muito saudável nesse sentido. Ele dizia, podes ser vulnerável aqui. Mas eu estou bem. Tão fácil assim. Eu estou bem. Eu estava sempre bem. Porquê? Porque eu era racional, eu não sentia, eu não deitava cá para fora. Eu tive anos sem chorar, anos. Eu acho que chegámos a falar disso, eu tive anos sem chorar. Hoje em dia eu choro por tudo e por nada. Desde que começámos a gravar eu já me emocionei 30 vezes. Pronto. Então o que é que acontece? Eu não deitava cá para fora, eu não reconhecia as minhas emoções, consequentemente eu não a geria, consequentemente descarregava na comida. E foi sempre isto. E eu achei sempre que, ok, eu vou emagrecer, faço uma dieta e emagreço. Quando tiver algum problema, não é? Tipo, a minha mãe faleceu, mudei de emprego, mudei de casa, sei lá, tive uma relação mais tóxica ou coisa que o valha, eu vou engordar e depois quando passar volto a emagrecer. Eu achava que ia ser assim a minha vida toda. Sim, eu lembro-me que quando foi para o casamento da Vanessa, ela dizia, Cláudia, eu tenho a estratégia, eu vou fazer assim, 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 e eu chegando ao dia X, eu vou emagrecer, mas o meu problema é que depois a seguir
eu já sei que vou voltar a engordar. E eu não quero que isto aconteça. Eu tenho que perceber o que é que se passa para eu conseguir sentir-me bem sempre. E eu não vou caber no vestido de dama de honor. Sim, isso foi um drama. Foi um grande drama. Isso foi um drama. E é engraçado aqui, mais um dado que se calhar a Mariana não sabe. Aqui nós cruzamos-nos porque eu tive durante muitos anos um dilema muito grande, não com a comida, lá está, comida geral. Não com a comida, mas mesmo só com o meu corpo, ou seja, por muito bem que eu estivesse a nível de corpo, eu achava sempre que estava obesa, porque isto vinha, lá está, de uma crença do passado, de uma ex-relação que tive altamente tóxica, lá está, não são sempre só os pais, às vezes nós, quando não gostamos de nós, e porque a Mariana perguntava-me no outro episódio o que é que me levou a este caminho, e portanto uma das coisas que me levou a este caminho foi este desgosto, não de amor, mas o desgosto comigo própria, como ser humano, como pessoa, que me leva efetivamente a ver-me fora daquilo que era, ou seja, o espelho, fosse ele qual fosse, mostrava sempre uma pessoa obesa. Quando é que eu trato esta cura? Obviamente quando entro ali nos meus 45 anos, mas parecia que havia sempre um danoninho que me fazia sempre dizer, lá estou, eu estou gorda. E é quando eu vou a um dos meus retiros comigo mesma no Brasil, que estão-me a tocar à porta, vou ter que ir ver, é só um segundo. Então, eu começo a partir dos 45 anos, quando entro nesta rotina de querer saber mais e o coaching aparece e a programação neurolinguística aparece e aparece também Tony Robbins, que foi um grande impulsionador, tal como Robin Sharma, nesta coisa que tu falavas nos livros que nos marcam, não é? E há livros aqui que efetivamente me trazem aqui alguma coisa tem que mudar. E portanto é com esta construção e depois agora nos meus 49 anos que eu faço uma viagem em que faço uma semana de, entre aspas, retiro, no sentido de fui para uma ecovila no Brasil, Piracanga, que eu aconselho a toda a gente, fazer a imersão deles, que foi só incrível. E reparem como, da mesma forma que ganhamos coisas negativas, ganhamos coisas positivas. Lembro-me perfeitamente de estar nas escadas do rio, porque Piracanga tem um rio que nós passamos quando a maré está baixa a pé, e do outro lado, passado 10 passos, temos um mar à nossa frente, que é extraordinário. E então é exatamente nesta vila, nesta ecovila, que eu estava sentada nesses degraus das escadas com a Sandra, que foi comigo aqui do Brasil, que numa das pessoas do nosso grupo, que é a Michelle, que é de São Paulo, é uma pessoa de tamanho G, como eles dizem lá no Brasil, tamanho grande, mas super empoderada. Ela é mesmo, tipo, podem não acreditar, mas ela foi a minha inspiração naquela altura, naquela semana. E lembro-me que naquele dia ela disse-me: Cláudia, você vai me prometer que nunca mais vai dizer que é gorda, porque você é linda. E isto porque eu lhe tinha acabado de dizer que ela era uma inspiração e que tinha sido uma inspiração para mim ver como é que uma pessoa grande, ela efetivamente a nível de tamanho, ela é mesmo grande. Eu não lhe chamo gorda porque ela gosta do tamanho dela, e é isto tudo que se passa, é quando nós gostamos daquilo que somos, daquilo que vemos. Vês beleza nas curvas, vês beleza. E sim, e naquele dia eu pensei, fogo, se toda a gente que não me conhece vê-me, porque é que eu não me vejo? E o meu grande desafio em Piracanga, que traz esta cura final, foi, eu tenho medo do fundo do mar quando não vejo. E eu sabia que tínhamos uma das atividades era passarmos o rio, é um rio cheio de lama escura, porque ela é medicinal, para fazermos o banho de lama, como eles chamavam. Então eu sabia que ia fazer aquele percurso, e lembro-me perfeitamente, o meu grupo éramos 22 pessoas, e eu fui 15 minutos a chorar compulsivamente, e eu tive 22 pessoas, sempre, umas de um lado, outras à frente, e no final todas me vieram dar os parabéns por eu ter conseguido. E a seguir a isso, eu consigo passar o rio que dava ao mar com 4 delas,
E eu disse, ok, eu a partir de hoje tenho que ver não a beleza do meu corpo, mas a beleza de um todo. E podem não acreditar, mas alguma coisa aconteceu naquele momento, eu nunca mais disse que estava gorda, nunca mais me senti gorda, porque isto é mesmo, como dizia a Mariana, uma sensação. E é esta sensação que a Mariana estava a falar há pouco, que reside tanto na compulsão alimentar de comermos indiscriminadamente, como não olharmos para o espelho e vermos aquilo que realmente somos. Porque eu já tinha a imagem, eu só não a via. Sim. No teu caso, tu querias ainda alcançar mais uma coisa, que era aquele corpo perfeito. Ora, bom dia, então apresento. Chegou a nossa mascote. Que é a nossa Aurora. Aurora, olha para a frente. Aurorinha. É um também para ti. Pronto. Diz, olá, ouvintes. Pronto, agora podes ficar aí. Eu acho que isto também tem muito a ver com o peso imposto, claro, pela televisão, pelas redes sociais, seja pelo que for. Porque o que é que acontece? Nós podemos, e eu sou sempre defensora de que nós podemos ser melhor do que o que somos, nós podemos emagrecer, nós podemos e devemos pela nossa saúde e tudo mais, porque normalmente o que nos faz ser mais gordas também não é saudável, então eu sou super defensora de que podemos emagrecer. Mas nós muitas vezes queremos ter um corpo que para o nosso biotipo nem sequer é possível. Exatamente. Isto é real. Há pessoas que querem ter, sei lá, ter o corpo em quadrado e querem ter o corpo igual a uma modelo qualquer que tem o corpo em pera. Exato. Não vai dar. Quando tu emagreceres vais perder o rabo, lamento informar-te. Eu não posso querer ter as ancas largas e o rabo grande. Não dá. Para isso eu tenho que ser altamente gorda mesmo, porque Claro. não dá. Eu vou ser sempre uma pessoa com formato quadrado. Então, tem que haver uma linha ténue entre aceitar o meu corpo e querer melhorá-lo até onde ele consegue ir. Sim. E a questão é esta, é que hoje em dia há tanta pressão, porque o mercado do emagrecimento é dos que mais fatura no mundo. Claro. Não é brincadeira nenhuma, há pessoas a gastar o que têm, o que não têm, fazer créditos e para conseguir emagrecer com tratamentos fáceis, porque é mais fácil fazer um tratamento e passar uma lipoaspiração e coisa que o valha. Mas depois voltam ao mesmo. Porque é a cabeça que manda. Vão sempre lá voltar ao mesmo, porque é a cabeça que manda, porque é a forma como nós olhamos para o nosso corpo, é a forma como nós olhamos para a comida, e foi por isto que eu inconscientemente não fui para a nutrição na altura. Exatamente. Porque eu de certa forma eu já sabia, algures aqui na minha cabeça, eu já sabia que o problema não estava. Claro que está no que nós comemos ou não, como é lógico, a nutrição é importante, mas eu sabia que o cerne da questão não era esse. Para ti. Para mim, claro. Porque a maioria das pessoas que está nesta luta já sabe o que é que deve comer ou não comer. Sem dúvida. Já fizeram 30 mil dietas, eu sei, se eu quiser perder alguma gordura que ainda tenho no corpo, eu sei como é que eu tenho que fazer, é fácil. Claro. A nível matemático é só fazer as contas. A nível emocional é que são outros 500. E porque é que as pessoas, eu tenho tantas, 90% das minhas clientes são líderes, são CEOs, são gestoras de equipa, são tudo o que tu possas imaginar, a maioria são líderes. Claro. E todas me chegam e dizem, porque é que eu consigo atingir todos os meus objetivos e não consigo emagrecer? Lembras-te? Já ouviste isto em algum lado? Era eu. Exatamente. Eu era a pessoa que, ok, é para chegar ali no dia X, ok. Eu não olhava para o lado, porque ser racional, bora. Qual é que é o problema? Porque é que isto não funciona na comida? Porque nós temos uma relação emocional com a comida. Claro. E foi isto que eu percebi, e foi aqui que eu percebi, ok. E depois eu fiz, ainda eu estava, entretanto, algures aqui neste caminho, depois da minha mãe falecer em 2020, eu entrei na TAP. Depois, aliás, entrei na TAP no dia que a minha mãe... entrei literalmente, depois da formação, no dia que a minha mãe faleceu, que eu tenho sempre assim muitas sincronicidades na minha vida. O que é que aconteceu? Entrei na TAP, tudo mais, a dada altura veio o Covid, não é? E eu comecei a ver que a coisa ia dar para o torto. Eu sei que o meu caminho é pelas terapias, é tudo mais. Então eu já tinha um curso que eu queria fazer há muitos anos e fui fazer esse curso como Health Coach. E aí eu já percebi mais um bocado que era por ali. Entretanto, eu decidi que queria mesmo começar a debruçar-me sobre isto. Pronto.
ainda tive outros negócios, fiz outras coisas e eu fiz mais formação. É engraçado que hoje em dia nós entupimos-nos na formação. Para quê? Para nunca termos verdadeiramente a ação do que é que vamos fazer verdadeiramente. Eu acho que isso não me aconteceu. Não, mas estou a dizer há pessoas que é em loop. Nós temos pessoas que conhecemos que elas são umas fazedoras de cursos e depois na prática zero. Nós somos ao contrário, nós cada vez que pomos em prática alguma coisa sentimos falta. Sim, eu no outro dia estava a fazer uma retrospectiva de 2023 e pensei, não houve uma altura em que eu não estivesse a fazer formação, Mariana Sofia, tipo, a sério, foi uma atrás da outra, mas eu não me importo com isso. Eu às vezes questiono-me e paro muito para me questionar se eu estou a ser consumista com os cursos, se eu estou a tentar, mas não, eu depois vejo, ok, não, eu estou a aplicar. Exato. Portanto, a partir do momento em que eu estou a aplicar. Exatamente. Eu acho que uma das questões é exatamente fazer esta paragem. E é exatamente com estas paragens que nós temos e que todos nós devíamos ter para percebermos o que é que queremos fazer. E é assim que tu vais reconstruindo o teu caminho ao longo destes anos todos, não é? Sim. Com estas paragens consecutivas que tu fazes, porque tu não tens medo de parar e de ver o que é que está bem, o que é que está mal e de racionalmente, e hoje em dia com alguma emoção, dizer, epá, ok, olha, isto está aqui, eu não quero que esteja cá, quero que isto saia daqui. A grande dificuldade é que nós estamos numa sociedade em que quanto mais rápido melhor, já tens isto, vamos para o seguinte, vamos para o seguinte, vamos para o seguinte, e estamos a desaprender de parar. Sim, e é esta paragem que faz com que nós possamos medir esta coisa do, epá, deixa lá ver se esta formação está a ser para eu aplicar ou é só mais uma para eu fugir daquilo que eu quero fazer. Sim, porque há uma linha muito ténue entre o fazer formação atrás de formação, porque ok, já cheguei a este patamar, quero ir para o próximo, ok, cheguei a este patamar, quero ir para o próximo, e ok, vou fazer mais esta, não resolveu, vou fazer mais esta, não resolveu. Porque muitas vezes, e isso é muito diferente de eu estar a fazer formações para estar à procura das respostas que já estão dentro de mim e eu não quero ouvir. Sim. É o que acontece. Exatamente. Hoje em dia, felizmente, o digital veio, como é que se diz? Veio, não é legalizar, é... Padronizar? Não, liberalizar. Veio liberalizar muito esta questão da aprendizagem. É muito fácil, hoje em dia, tu aprenderes o que quer que seja. Queres aprender a lixar móveis, vais ao YouTube, procuras. Queres aprender a deixar de ter compulsão alimentar, não quer dizer que seja assim tão simples como limpar móveis, mas também vais lá e vês algumas técnicas, faz ao ChatGPT, ele explica tudo e umas botas. Mas não resolve sempre. Porquê? Porque nós não estamos a resolver dentro de nós. O problema é esse, e isto é uma coisa que me dói, e é uma conversa que eu tenho com algumas pessoas na minha vida que vivem este padrão, e que me dói o coração, e elas sabem, vão ouvir este podcast provavelmente, e elas sabem que me dói, porque eu vejo que estão ali anos e anos a patinar, e fazem mais esta formação, e agora vão fazer aquela, e agora vou fazer terapia aqui, agora vou fazer terapia ali, agora vão sempre experimentando, porque repare, há de haver alguma que funcione. Exato, não, elas é que vão descobrir quando é que querem que alguma coisa funcione. E é isto que traz aqui um bocadinho, a Mariana começou como coachee, da coach Cláudia, depois como mentorada e mentora, e hoje em dia, depois deste caminho todo e todo este processo, como mentora também. E uma das coisas que eu e a Mariana acreditamos muito é que para nós podermos ser boas terapeutas profissionais na área que seja, que possamos desenvolver, há uma premissa extremamente importante. Primeira, trabalho interior contínuo, ele não acaba. E sim, é contínuo, é como as formações, elas também não acabam, porque hoje eu quero aprender a dizer, a falar inglês, amanhã posso querer saber falar alemão. Mandarim. E portanto não para a formação. A outra coisa que também não para é, portanto, para além do nosso autoconhecimento e da formação, o outro caminho que não para é este caminho de ciclicamente. A Mariana põe-se no papel de coachee ou de mentorada e ciclicamente a Cláudia põe-se no papel de coachee ou de mentorada, porque nós somos, acima de tudo, pessoas, e as pessoas que ajudam outras pessoas também têm que, em algum momento, ter alguém que as ouça, que as ajude, que as reconstrua para elas poderem continuamente
estarem no seu caminho. Porque uma das coisas que nós às vezes nos deparamos é vermos pessoas que estão a trabalhar com pessoas a tratar, sejam médicos, psicólogos, terapeutas, e que estão piores do que muitos do que lá entram, dos seus estamos clientes. A falar de todas as áreas. De todas as áreas, sem exceção. Sim. E isto porque as pessoas acham que só pelo facto de serem, não são, não é elas serem, são, é terem elas têm um papel na sociedade. Sim. E quando elas confundem o terem algo com o serem algo, perde-se tudo. Porque quando nós temos o fio condutor de que somos, nós sabemos que ser é contínuo. E como contínuo que é necessário continuamente aprender, continuamente trabalhar dentro de nós. Sim, e sabes que eu ainda ontem estava a ver, eu estou num grupo de uma das formações que eu fiz e depois nós temos o grupo do alumni, não é? Tipo, claro. Para continuarmos a trocar ideias. Há muitas coisas lá com que eu não me identifico, então não participo muito, mas às vezes vejo lá algumas partilhas que até são bastante pertinentes. E neste caso eram nutricionistas, podiam ser qualquer outra profissão no mundo. Claro, obviamente. E estavam a criticar muito um nutricionista que partilhou um vídeo a dizer que nós não devemos ser seguidos por pessoas que não, neste caso era que não são magras, mas o que ele queria passar é que ok, a imagem, porque ele vende a parte do emagrecimento, e aqui estávamos a falar da imagem especificamente, mas transpondo isto para o resto, eu efetivamente acho ou considero que um médico não tem nada que opinar sobre a minha saúde. Claro. Se ele sai do seu consultório, vai fumar um cigarro a cada intervalo. Se ele chega à hora do almoço, come fritos e Uber Eats e não sei o quê. Chega à noite, se for preciso, tem que tomar comprimidos para dormir. Eu acho que essa pessoa não tem, por muito que tenha estudado, que eu respeito perfeitamente. Ai, estou a bater no microfone, peço desculpa. Que eu respeito perfeitamente o tempo que eles dedicaram, principalmente os médicos, porque eu não tinha capacidade para estar tantos anos a estudar sem aplicar, tipo ali a amarrar. Lá está, porque eu sou uma pessoa muito prática. Somos as duas, não é? Mas somos as duas, sim, isso temos perfeitamente em comum. Mas eu respeito perfeitamente isso, mas essa pessoa perde os anos todos que estudou, para mim foram por água abaixo. Sim. Se depois, como é que eu posso dizer às minhas clientes que vocês resolvem a vossa relação com a alimentação assim, 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 se eu não consigo aplicar isso em mim? Não faz sentido, isso para mim é hipocrisia. Claro, claro. Então, não há fórmulas perfeitas. Não há fórmulas perfeitas. Nem há pessoas que são acima de ninguém. Claro, e atenção, eu vou ser sempre a pessoa que vou ter o meu tendão daqueles vai ser sempre a comida. Claro. Porque nós temos sempre um tendão daqueles. Claro. E eu digo isto muito às minhas clientes, que a Aurora está a brincar. Eu digo sempre isto muito às minhas clientes. A compulsão alimentar, a fome emocional vão ser sempre um desafio para nós. Ponto final. Sim. Porque da mesma forma que o alcoolismo vai ser sempre um desafio para uma pessoa que já foi alcoólatra, da mesma forma que as drogas vão ser sempre um desafio para uma pessoa que foi tóxica. Tudo. Porque, e para nós, porque é que a comida é mais chata? Porque o toxicodependente elimina completamente a droga e pronto. Não é? Toda a gente. Agora, o vício da comida... Está presente em todos os sítios. Está presente em todo o lado e ainda somos julgados às vezes se não comermos. Exato. Come lá, por favor, mas... Não, eu estou bem. A pessoa até estava bem, às vezes, e depois tem que ali estar a embarcar porque alguém está a obrigar. Então, nós nunca vamos estar plenas e curadas para sempre. Não existe a perfeição. A perfeição, não existe a plenitude. Não existe. Constante. Existe a constância que nós poderíamos criar se tivermos a consciência de que hoje eu permito-me viver esta constância. O amanhã depois quando lá chegarmos a gente vive. E saberes lidar com as situações. Ponto. Sim. Lidar com as coisas, porque nós fugimos das coisas porque não temos que lidar com elas e depois vamos lá bater aos vícios. E como tu costumas dizer, às bengalas, não é? Sim, aos gatilhos. Aos gatilhos. Agora, é isto, é um trabalho contínuo, sempre. E eu ainda no outro dia estava a discutir isto com o meu marido, porque ele estava a dizer que como é que eu não me cansava, que eu nunca estava satisfeita. Eu disse, mas eu estou sempre satisfeita. Sou uma pessoa super feliz e plena e adoro tudo, adoro a minha vida. Mas, eu dei muito este exemplo, que é, eu faço muito desporto. Uma pessoa quando chega nova ao CrossFit,
acha que vai fazer a primeira aula, sai de lá Sim, porque toda a Mariana partida. é viciada em CrossFit e uma das coisas que Não ela... sou viciada, eu gosto muito. Viciada no bom sentido, atenção, Hoje um de bom manhã, hoje de vício. manhã gostou muito de levantar para ir Levantar para ir treinar. E uma das coisas que a Mariana efetivamente sempre disse era que o marido dela tinha que, o marido / companheiro, tinha que tinha que fazer o mesmo e ela conseguiu arrastá-la. É só uma partezinha. Um dia falamos desse exercício. Um dia falamos desse exercício, sim. Que é muito estranho, mas sim, estranho, hoje em dia não é nada estranho, mas claro. na altura foi muito estranho. Um dia falamos disso, mas sim, quando nós começamos a fazer CrossFit, vamos à primeira aula, não fazemos nada da vida de desporto. Chegamos à primeira aula, mexemos, fazemos meia dúzia de coisas, saímos lá todos partidos. Completamente. Que eu digas. Vamos mais uma ou duas aulas, ao final daquela semana estamos todos rotos e o treinador diz, não te preocupes que isto a partir de agora vai melhorar, tu não estás habituado. Nós pensamos, ok, pronto, daqui a um mês, daqui a 2 meses eu já vou ser uma pessoa que não tem dores. Problema, se eu de antes fazia agachamentos com o peso do corpo, daqui a um mês eu vou querer fazer com peso em cima, porque eu vou querer superar-me. Claro. O que é que vai acontecer? Vão aparecer outras dores. Claro. Porque eu elevei o nível. E é o mesmo que acontece na vida, que é, eu estou aqui, ok, eu quero ter uma relação mais, mais, como é que se diz? Com mais significado. Quero ter uma relação com mais significado, então vou ter que resolver os meus dramas aqui para poder passar para o próximo nível. Seguinte. Ok, estou aqui, a minha relação está perfeita, agora quero aumentar a faturação da minha empresa. Porque é que eu só estou aqui? Tenho que ir curar certas coisas e resolver certas coisas para passar. E é sempre assim. Ou seja, uma pessoa que esteja bem com uma relação mais ou menos, um emprego mais ou menos, uma vida mais ou menos, não mais ou menos, tudo mais ou menos. Vai ser só mais ou menos. Vai ser só mais ou menos e está tudo certo. Claro. E está tudo certo com isso. Porque nós temos que viver em concordância com aquilo que sentimos. Como é lógico. Mas depois há pessoas como eu e como tu. Somos umas eternas e satisfeitas no bom sentido. No bom sentido, que é, eu vou querer sempre, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu nasci assim, lamento informar. E eu disse, olha filho, eu sou assim, e tu enquanto estiveres comigo vais ter que lidar com isso, que é, eu vou ser sempre a pessoa que sou super grata por tudo o que tenho hoje, desde a minha casa, à minha família, ao meu marido, aos meus amigos e às pessoas que eu tenho, tudo, mas eu vou querer sempre mais. Se não for... Porque vai sempre haver coisas para resolver, vai sempre haver áreas da vida, porque aquilo, o queijinho não está sempre igual, não é? Umas vezes, uns dias tomba para um lado, outros meses tomba para o outro, faz parte. Mas eu vou ser sempre esta pessoa, tal como tu. Sem dúvida. Então é aceitar que dói menos. Era isso que eu ia dizer, não combinámos, mas eu ia fazer exatamente este resumo final deste episódio de hoje exatamente com isto, que é, por muito que se fale, há uma premissa que é a premissa transversal a tudo na nossa vida, seja em que área for, que é aceitação. Quando nós aceitamos, é quando nós deixamos de discutir, de brigar com a situação e que depois vem o acolhimento. E quando vem o acolhimento é que vem a cura, não é? E vem uma certa paz. Claro, obviamente, tem que vir. Então, estes 2 primeiros episódios serviram para que vocês percebessem um pouco de quem é que era a Mariana, de quem é que é a Cláudia, do que é que nós fazemos, o que é que nos juntou e o que é que nos trouxe até aqui. E até aqui traz-nos um assunto muito simples, que é conversar sobre situações que se calhar muitas pessoas conversam, mas como todos somos únicos, a nossa unicidade traz um grãozinho de pimenta que as outras não trazem, tal como as outras têm o seu grãozinho de pimenta que o nosso não tem. E por isso é nesta mixadela toda que nós construímos isto. Então, para resumir, temos aqui uma senhora que na altura, quando ouvirem, já terá 50 anos, que foi professora de... Não sei se terá. Terá 50 anos. Pois terá, sim. Que foi professora, que um dia sonhou que queria ser professora, e esta coisa de ser professora, o que estava camuflado é, ela quer fazer algo que ajude verdadeiramente os outros a resolverem as coisas rapidamente e de forma prática, como diz a Mariana. Não há milagres. Depende, e os outros têm que querer fazer. Depende só de nós. Não são soluções milagrosas. Depende só de nós. E efetivamente existem muitos métodos, graças a Deus, cada vez mais, como dizia a Mariana, temos aqui acesso a muitas coisas.
há uma coisa que nós temos que saber: a internet não dá acesso ao que temos cá dentro. E é esta premissa de aceitarmos que só nós é que sabemos o que está cá dentro, e se enquanto não escolhermos marcar encontro connosco, nós não fazemos nada da nossa vida. E é esta premissa que traz-me a mim como querendo desempenhar este papel de terapeuta neste mix todo. E da Mariana, saber que é um ser com uma potencialidade gigante e que a premissa é a mesma, se calhar pintada com outras cores, trazendo outra forma, mas que no fundo é ajudar pessoas de forma, como ela diz, sem merdices, e sermos para a frente é que é caminho, e tipo, estás a demorar muito tempo nessa coisa, vá. E digerir o que está para trás. Sempre. Porque para a frente é que é caminho se... Por isso é que a aceitação tem que vir. Sim. Por isso é que a aceitação tem que cá estar. Quando eu aceito, eu digiro, eu acolho, e depois a seguir bora lá andar para a frente sem ser boiar na maionese. Vamos ficar aqui a nadar na maionese, não é? E é isto. Obrigada por estarem desse lado no nosso podcast, e do próximo podcast vamos ver o que é que aí vem. Adeus!